vocês? Preparados para a nossa aula número 21 de Língua Portuguesa para o 4º ano. Eu sou a professora Débora. Então, vamos separar o material que nós vamos utilizar na nossa aula. Nessa aula, você irá precisar do caderno, da borracha, do lápis e do lápis de cor. Agora, estudante, chegou aquele momento de você pegar o seu caderno. Lá no seu caderno, você irá pular uma linha da última atividade que você fez. Irá escrever a palavra data e completar com o dia de hoje, o mês que nós estamos e o ano. Na linha de baixo, você irá escrever o seu nome completo. Na outra linha, aula 21 e na outra linha, língua portuguesa. Vou dar um tempo para você e já nós voltamos. Estudantes, preencher o cabeçalho? Então, vamos à nossa aula de hoje. Lembra que lá no final da última aula, a professora deixou um desafio para você? Ela colocou esse desafio. Preste atenção às conversas que tem e quando usa essa regra. Você lembra que regra que era? E escreva uma frase falada no seu caderno. Vamos relembrar essa regra? Quando a frase indica
algo que já aconteceu e se refere a eles ou elas, o verbo termina em an. E quando a frase indica algo que vai acontecer, se referindo a eles ou elas, o verbo termina em ão. Eu prestei bastante atenção na minha casa e consegui fazer bastante frase. E você de casa? Conseguiu escrever pelo menos uma frase usando essa regrinha? Então, estudantes, chegou aquele momento da gente buscar lá na nossa memória como foi a nossa última aula. Lembra que a professora começou fazendo algumas perguntas para vocês? Você é curioso? Você é atento? Você gosta de informações? E depois ela trouxe caça as palavras que vocês tinham que descobrir qual era a palavra relacionada ao texto que a professora leu. Lembra que nós lemos 4 textos. Esses 4 textos eram sobre curiosidades, que traziam informações sobre o telefone, a televisão, o rádio e a internet. E depois foi aquele momento, um momento investigativo da língua portuguesa, onde nós percebemos as palavras que são escritas com an e ão, palavras que remetem ao que já aconteceu ou que vai acontecer. Prepare-se, vamos começar agora a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, a professora Débora trouxe os 2 textos que nós lemos. Então, estudantes, vamos relembrar os textos que nós trabalhamos nas outras aulas. O primeiro texto era como fazíamos sem internet. E o texto 2 era de curiosidades. Agora, nós vamos fazer uma comparação de texto. Vamos voltar lá na nossa memória e ver qual o texto que cabe ao texto 1 e quais são as mensagens que cabem ao texto 2. Então, vamos lá. Texto 1. Nós vamos colocar tudo que é referente ao texto 1 nesta coluna. E o texto 2, que são as curiosidades, nós vamos relacionar toda nessa coluna. Por isso, a professora trouxe esses textos impressos. Então, vamos pegar um texto aqui. Traz informações sobre a invenção da internet. Isto é do texto 1 ou do texto 2? Pensaram? Refletiram? Então, é sobre o texto 1. Vamos colocar aqui a informação. Vamos buscar mais um papelzinho aqui. Traz informações sobre os meios de comunicação. É o texto 1 ou é o texto 2? Qual é que fala sobre os meios de comunicação que nós lemos? É o texto 2. Que fala sobre a TV, sobre o rádio. Lembraram? Vamos buscar mais uma folha. O telefone possibilitou enviar a voz humana através de uma linha telefônica. Antigamente, os telefones não contavam com operação de descarte. Esse texto, ele é do texto 1 ou do texto 2? No texto 1, como fazíamos sem internet. E o texto 2 foi sobre as curiosidades. Esse é do texto 2. Muito bem, estudantes. Então, vamos colocar aqui. Vamos pegar mais um texto. Mas, talvez a mudança mais importante da internet tenha sido transformar a comunicação entre 2 pessoas que estão em lugares distantes. Antes da rede, que só começou a ser usada em 1995, a única forma de mandar notícias para um amigo era escrevendo uma carta. E esse texto, ele faz parte
Do texto 1 ou do texto 2? Lembram lá das cartas que ela fez no intercâmbio? Conseguiram lembrar? Então, é do texto? Muito bem, do texto número 1. Vamos colar aqui na coluna do número 1. Vamos para mais um trecho? Então, vamos lá. Atentos à leitura. Estima-se que todo o conteúdo da internet cabe em cerca de 858 bilhões de folhas de papel. Nem os usuários mais viciados em computador têm a resposta exata para essa questão. Então, estudantes, é do texto 1 ou do texto 2? Pensaram? Exatamente, é do texto 2, da curiosidade. E agora essa imagem? Vocês conseguem lembrar essa imagem? A gente trabalhou bem essa imagem. E ela é do texto número 1. Exatamente. Vamos para mais uma imagem? E esta? Nossa, esta bem fresquinha na cabeça de vocês, né? Ela traz as 4 curiosidades que nós trabalhamos. Então, ela se remete ao texto número 2. E agora, nós vamos ler mais um texto, mais um trecho. A invenção da internet também foi responsável pelo fim de várias profissões. Nas redações de jornais, por exemplo, o emprego comum era o de arquivista. Sua função era recortar as notícias publicadas em todos os jornais do dia a dia e separá-las por tema. Lembra em que aula que nós falamos das profissões dos arquivistas? Em que texto que estava isso? Exatamente, era no texto número 1. Viram, estudantes, como é importante a gente estar sempre lendo, relendo e cada vez nós aprendemos mais. Agora, estudantes, estão preparados? Vamos para mais um momento de investigação? Então, hoje, vamos investigar mais um pouquinho sobre a língua portuguesa. Então, estudantes, a professora trouxe mais algumas frases que nós trabalhamos nos textos. Então, vamos ler lá, segue com a professora. Nem os usuários mais viciados em computador têm a resposta. Será que essa frase, ela se remete a uma pessoa ou a mais de uma pessoa? Pensaram? Ou nem os usuários mais viciados em computador têm a resposta. Então, vamos investigar. Quais são as palavras que me mostram isso? Então, vamos lá. Nem os usuários mais viciados. Então, essa frase me remete que é mais de uma pessoa que está participando, que está falando. Agora, vamos para mais uma frase. Vamos refletir e investigar. Nem o usuário mais viciado em computador tem a resposta. E agora, estudante? É uma pessoa ou é mais de uma pessoa? Pensaram? Quais são as palavras que me dão a dica de eu saber se é uma pessoa ou mais de uma pessoa? Vamos lá na dica? O quer dizer que é o quê? Uma pessoa somente. Usuário e viciado. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou destacar. Qual é a palavra que a professora destacou? É a palavra tem. Então, observem bem ela. E depois, mais para frente, nós iremos conversar sobre o tem. Observem que o tem, quando é mais de uma, eu usei o acento circunflexo. E quando se referia a uma pessoa só, ele não apresenta o acento. Então, vamos investigando e vamos observando. Vamos para mais uma frase? Então, vamos lá. Sigam com a professora. As pessoas
tem computador no seu trabalho? Uma pessoa ou mais de uma pessoa? Vamos ver as pistas que nós temos, as dicas? As. Então quer dizer que é mais de uma pessoa. Pessoas? Será que tem mais alguma palavra para eu destacar? Não, né? Essas duas já dizem que se refere a mais de uma pessoa. Vamos ler mais uma frase? A pessoa tem computador no seu trabalho. A pessoa tem computador no seu trabalho. Será que se remete a uma pessoa ou mais de uma? Essa ficou mais fácil, né? Quanto mais nós vamos exercitando, quanto mais nós vamos passando, nós vamos esclarecendo as nossas dúvidas. Então, observem lá. Quais são as dicas que me dá que é uma pessoa só? É a palavra a pessoa. A pessoa. E agora, observem bem a palavra que a professora vai destacar. E a palavra tem. Observaram? Quando é mais de uma pessoa, essa palavra tem, ela tem um acento circunflexo na letra E. E quando ela se remete a uma pessoa só, ela vem sem acento. Estão conseguindo compreender? Podemos passar para mais uma frase? Então vamos lá. Aquelas garotas têm computador em casa. Conseguiram descobrir? É uma garota ou é mais de uma garota? É uma pessoa ou são mais pessoas? Pensaram? Vamos ver aquelas dicas de sempre? Aquelas, então quer dizer que é mais de uma pessoa. E garotas, então são as duas palavras que me mostram que é mais de uma pessoa. Estão ficando atentos? Estão conseguindo seguir? Então vamos para mais uma frase. Aquela garota tem computador em casa. Aquela garota tem computador em casa. Aquela, então é uma pessoa só. Vamos destacar as palavras? Aquela garota. Agora, atentos. Qual será a palavra que a professora irá destacar? Tem. Conseguiram observar? Conseguiram entender? Então, toda vez que eu me remito a mais de uma palavra, a mais de uma pessoa, esse tem vem com um acento circunflexo. E quando é somente uma pessoa, ele vem sem o acento circunflexo. Agora que nós já refletimos, nós já conversamos, agora é a sua vez. Você vai completar a frase. Aqui, ó, aquele telefone tem teclado preto. Agora vocês vão completar como se fosse mais de um. Aqueles telefones é com você. Nós já voltamos.
Então, conseguiram fazer? Conseguiram completar a frase? Então, vamos à correção? Vamos refletir juntos? Aqueles telefones têm teclados pretos. Então, quais são as palavras que me remetem que é mais de um? Aqueles telefones, teclados pretos. Uma outra maneira que você teria de escrever seria: nós temos que destacar o tem. Lembra que a professora já falou que toda vez que se remete a uma pessoa, esse meu tem, ele é sem acento. Quando ele se remete a mais de uma pessoa, nós usamos o acento circunflexo em cima da letra E. E nessa frase teria uma outra maneira de eu escrever. Poderia ter feito assim também. Aqueles telefones têm teclado preto. Esta é uma maneira facultativa de se escrever. Vamos? Pule mais uma linha do seu caderno e vamos para mais uma frase. As casas têm TV em cores. Vocês irão completar lá. A casa, agora é sua vez.
Vamos reler a frase e vamos completar a que está embaixo. As casas têm TV em cores. Você teria que completar. A casa tem TV em cores. Não tem problema. Se você não acertou, a professora já conversou. É um momento de aprendizagem. Se você errou, apague e deixe certinho lá no seu caderno. E quais são as palavras que me mostram que é uma coisa só? A casa. Lembre-se do uso do tem, que nós já conversamos. Quando ele se remete a mais de uma coisa, esse tem vem com um acento circunflexo. E quando ele se remete a apenas uma coisa, ele vem sem acento. Agora, quando o verbo nós já conversamos bastante durante toda a nossa atividade, toda a nossa conversação, nossa investigação, agora é seu momento também. Vamos lá, que é uma regra. E essa regra também é importante você ter no seu caderno. Quando o verbo ter aparece na frase no presente e se refere a eles ou elas, usamos tem com acento circunflexo. Agora é aquele momento de você pular uma linha e registrar. Vou esperar você.
Copiaram a regra? E lembre que a professora falou que não adianta eu só saber a regra no papel. Eu preciso saber utilizá-la no meu dia a dia. Então, para isso, vem mais um desafio para você. O desafio é: ensine alguém a regra que você aprendeu hoje. Mostre as atividades que fez no seu caderno e conte como se usa o uso do tem sem acento e o tem com acento. Vou dar um tempo para você escrever.
Estudantes, agora que nós já refletimos, conversamos, fizemos algumas atividades com o uso do tem com acento e o tem sem acento, é a sua vez. Não esqueça de ensinar para alguém essa regra. E agora, estudante, chegou aquele momento da nossa palavra do dia. Qual será a palavra que irá ser sorteada? Então, roda a roleta. E a cor que saiu foi a cor amarela. Vamos abrir a caixa e descobrir qual é a nossa palavra do dia. A nossa palavra do dia é transmitir. Vamos ver lá no significado no nosso dicionário? Então acompanhe com a professora lá na tela. Transmitir. Ser condutor ou conduzido por. Propagar-se, transportar-se. Passar a alguém por sucessão, contágio, herança e etc. Destinar para expedir, enviar. Fazer, sentir, infundir. Enviar informação sonora ou visual por sinais elétricos, eletromagnéticos. Noticiar, relatar. Esses são alguns significados da palavra transmitir. Você lembra em que texto que nós lemos essa palavra? Então vamos lembrar? Vamos relembrar? Ele estava lá no texto. Você sabia que o rádio é uma forma de enviar e receber sons e outras informações. As informações são transportadas por ondas invisíveis, chamadas ondas de rádio. Essas ondas são usadas para transmitir programas de rádio e de televisão. E daqueles significados que nós lemos, qual será que mais se encaixa no nosso texto? Vamos ver? O que mais se encaixa do nosso texto é o número 5. Enviar informações sonora ou visual por sinais elétricos e eletromagnéticos. Agora, estudante, chegou mais um momento divertido. Vamos para mais uma roleta?
Vamos para mais uma palavra do dia? Roda a roleta. A roleta parou na cor verde. Então vamos abrir a nossa caixinha e descobrir qual é a nossa palavra do dia. A nossa palavra do dia é a palavra década. O que será que significa década? Vamos sempre ao dicionário e pesquisar lá. Década também estava no nosso texto em que dizia: você sabia que a TV em cores chegou ao Brasil na década de 1970. Os programas eram transmitidos ao vivo. A primeira transmissão pública em cores da TV brasileira foi a Festa da Uva, em Caxias do Sul, em 19 de fevereiro de 1972. Então, década. A TV em cores chegou ao Brasil na década de 1970. O que será que significa década? Década. Vamos ver? Período de 10 anos. Então, estudantes, a nossa aula está chegando ao fim. Foi uma aula de muitas reflexões e eu espero por você na nossa próxima aula. Tchau!